Oi, tudo bem com vocês? Eu me chamo Dark Cinnamon e esse é o Zona Darquinha. Curta, comente, compartilhe. E hoje a gente vai reagir ao Neil Dorix no programa do Breno Altman. E eu vou botar numa parte muito específica, né? Porque o senhor Neil Dorix, ele é explicitamente anticotista. Anticotas, sinto muito pela minha expressão, foi o ato falho. Então, como tem parte, né, da esquerda que, mesmo radical, mesmo reconhecendo a importância da luta de classes, às vezes esquece que o dispositivo de raça, né, como a Sueli Carneiro fala, foi criado para justificar a dominação de classes. E por teorias que começaram ali no século XIX. E aí eu, como eu já queria fazer esse react, mesmo com pouquíssima gente na live, eu tendo um tempinho bem curto, resolvi gravar. Vamos começar então? Eu vou reagir aqui ao vídeo. Recomendação do Alencar, muito obrigada. Mesmo não estando na live, sempre com contribuições muito importantes. Será que vai? Ah, tá sem som, desculpa, eu mutei. Desculpa. Silenciando homens brancos, meu sonho. A gente diz que você menospreza a luta contra as opressões, especialmente as opressões de raça e gênero. Afinal, o que seria identitarismo, na sua opinião, e por que seria um problema para a esquerda? Por Bem, quê? esse é um tema que eu venho estudando, digamos, nos últimos 7 anos. Na minha formação, e a nossa geração aqui, convivemos desde sempre com os debates de natureza teórica sobre as questões de gênero e as questões de raça. Desde sempre. A sociologia brasileira se ocupou um monte. O fenômeno do identitarismo, o identitarismo não foi, essa expressão não foi dado por mim. Foi dado pelas correntes que nos Estados Unidos e na Europa criaram isso, não é? Estavam centrados no conceito de identidade e não de consciência de classe. E desde o começo se manifestaram contra o marxismo. Se a gente for lá buscar as origens, não da expressão identitarismo, mas do fenômeno político, nós vamos ver que tanto na Europa quanto nos Estados Unidos estava dirigido contra o marxismo. Era uma força antimarxista. Vou dar um exemplo. Era a turma da filosofia essencialista. Por exemplo, não só, mas também, de qualquer forma, o feminismo nasce como uma expressão contra o marxismo, porque o tema da libertação e a emancipação da mulher está colocado pela Revolução Russa, nós chamamos isso. Foi a Revolução Russa que colocou essas questões e resolveu no seu movimento os temas da mulher, os temas da homossexualidade e os temas de raça. Os russos tinham um problema das etnias tremendo, distinto do nosso. Então, eles foram resolvendo a sua maneira. A Revolução Russa deu uma saída. No continente latino-americano, a Revolução Cubana deu uma saída. Aliás, Um ponto primeiramente, boa noite, né, gente, para quem tá chegando. Um ponto o que é identidade para o senhor Urix? Eu tenho uma curiosidade, assim, o que é identidade para ele? E aí eu vou explicar uma coisa que é um ponto das pessoas brancas, e eu vou falar brancas, estou falando os pensadores europeus. O cânone, que é conhecido como cânone ocidental, até tive uma matéria dessa. São compostas por homens brancos, hegemonicamente, com algumas exceções de mulheres brancas, homens brancos, majoritariamente. E os homens brancos a tudo classificavam.
Tudo classificavam, a tudo higienizavam, a tudo sintetizavam. E sintetizam, classificam e higienizam até hoje. Os grandes teóricos brancos da filosofia, iluminismo, cientistas, criaram várias maneiras de justificar a inferioridade da pessoa negra em relação ao branco. E aí, gente, eu acabei de ler o Dispositivos de Racialidade, que, aliás, eu vou trazer um trecho aqui para vocês. E eu vou trazer um trecho exatamente do pós-fácil, e eu vou lê-lo agora, porque eu acho que é um trecho que cabe tão bem para quebrar a tese do Oryx, que é um trecho que fala da democracia racial, porque ele vai justificar que o Brasil é um país miscigenado. E quem acredita no mito da democracia racial e defende a miscigenação, para falar que aqui existem problemas maiores, problema de classe é o maior que temos, sendo que a forma como o Brasil foi constituído é intrinsecamente classe e raça, está intrinsecamente ligado. Nós temos pretos, pessoas pretas classe média, temos pouquíssimos indígenas, mas não são nem considerados indígenas, porque a gente for entrar na questão indígena, o indígena considera um outro indígena a partir do momento que ele vive na aldeia. Saiu da aldeia, para eles não é mais indígena, mas de ascendência indígena, pouquíssimas pessoas. Então, o conceito racial, gente, a dominação portuguesa, o colonialismo português, ele se apropriou dessas justificativas da ciência, do iluminismo, da filosofia, e esse conceito racial, que não é o biológico, é o social de raça, ele foi justificado por muitos meios ao justificarem que pessoas negras estavam mais próximas do macaco. Sabe o que é o darwinismo social? Exatamente isso. Então, através desse grupo de intelectualismo branco, usaram para justificar a colonização, todo o período escravocrata, porque eles precisavam de uma justificativa para aquilo. E aí foram encaixar a Bíblia no meio, acharam por todos os meios possíveis e imagináveis para fazer isso. E eu estou falando isso dia 13. É o que? Falta uma semana para o Dia da Consciência Negra, né? Que para o senhor Oryx não deve ser nada, porque afinal de contas, identitarismo. Sendo que, se o senhor Oryx, se ele tivesse um pouquinho de humildade, ele veria que tem uma coisa chamada epistemicídio, e aí ele pode se atualizar, usar, por exemplo, a Sueli Carneiro, que por acaso é uma pessoa preta que produz intelecto aqui, ó. Isso é um livro, gente, de teoria. Isso aqui é filosofia social. Vai na parte 2 do livro, seu Oryx, vê a parte de epistemicídio e repensa o que você vai falar. Eu vou botar um pouquinho o trecho dele, porque essa parte mesmo da democracia racial, eu vou ler depois que ele falar. Vai, habla, ele quer falar. Habla, fala que o coração tá cheio, abra seu coração. Aliás, agora estou escrevendo abundantemente sobre isso, mostrando como as conquistas históricas da Revolução Cubana a respeito de gênero e raça, Breno, não são objeto de reflexão. A epopeia cubana na África, que deixou 2.500 soldados mortos lá, 350 mil homens, médicos, pertrechos militares. Mas vem cá, por que ele está usando esse exemplo para justificar o quê? Porque ele está pegando lá exemplo de fora. Vamos lá. Porque depois ele vai falar que esse conceito de identidade foi importado dos Estados Unidos, tá?
E ele só usa exemplo de fora. Eu acho isso muito engraçado. Por isso que eu faço questão de usar a autora preta brasileira. Mas vai lá. Fala pra nós. Abre aí seu coração, vai. Uma epopeia que começou com Jorge Risquet e Che Guevara, lá na África, isso passa despercebido aqui como se não tivesse existido. E todo mundo trabalha aqui como se não existisse Cuba na solução racial do problema nas condições latino-americanas. É incrível. Qualquer movimento que venha dos Estados Unidos e da Europa tem vida longa aqui, sobretudo nas universidades, que estão miseravelmente submetidas a isso sem rigor teórico. Bom, o terceiro aspecto é que essa importação do tema identitário ela é uma ruptura com a tradição do pensamento crítico. Vou dar 2 exemplos. O tema da mestiçagem, que é o que caracteriza, em última instância, a experiência brasileira, Cito Nina Rodrigues. Considerada. Cito Nina Começa, Rodrigues. por exemplo, Vai com lá. Couto Magalhães, em 1875. O Dom Pedro sugere que esse general Couto Magalhães escreveu O Selvagem, vá na Feira de Paris colocar as conquistas. Ele se depara com a mestiçagem e diz, olha, aqui está solucionado o problema. O caboclo é um ser superior, porque, ao contrário dos europeus, ele convive magnificamente bem sobre aquilo que Silva Mello iria chamar mais adiante, né, a superioridade do homem tropical. Depois nós tivemos Nina Rodrigues, depois nós tivemos Arthur Ramos, depois nós tivemos Edson Rodrigues. Eu não posso dar a classificação correta, né? Porque senão eu ganho um processo. Mas Nina Rodrigues, gente. Nina Rodrigues foi uma figura importante para o Instituto Médico Legal. Ele era um racialista, para quem defende, tá? Que ele não era eugenista, diz que ele era racialista. Mas ele, basicamente, ele foi um dos mais importantes na fundação da eugenia. Aqui, ele importou essa teoria eugênica. A gente teve o Conselho Nacional das Raças, por volta de 1930, se eu não estou muito enganada. Vocês têm internet, vocês pesquisam. Eu não estou aqui pesquisando mesmo não que eu estou falando. Mas, através desse Conselho Internacional das Raças, vieram muitas teorias eugênicas e é óbvio que isso foi usado para justificar embranquecimento racial aqui no Brasil. Tá? Aqui a eugenia, tiveram ondas de eugenia. Inclusive no período da escravidão, as escravizadas que eram violentadas, né? E engravidavam dos senhores, como é que funcionava esse controle de natalidade? Ou os filhos das escravizadas eram vendidos, então os senhores brancos vendiam seus filhos mesmo, porque é mercadoria, não é gente. Ou essa criança morria de fome porque tinha que amamentar. A mãe tinha que amamentar, né? A mãe negra tinha que amamentar os filhos brancos na Casa Grande. Enfim, pula lá. Conselho Internacional de Raças. E nesse período, gente, início do século XX, assim, né? A gente teve a Semana de Arte Moderna em 22, só branco, tá? E aí tiveram figuras importantes para pensar sobre a identidade nacional. Por que é importante a gente falar sobre a questão da identidade nacional? O Brasil, ele estava querendo entender, os intelectuais, tá, desse período ali, de 22 até 30 e pouquinho, eles estavam tentando constituir uma identidade nacional. E quem é que fala o que, quem é e quem não é? Essa identidade nacional, isso é um conceito cultural. O Brasil está pensando sobre a sua cultura. Ao mesmo tempo que o preto era perseguido, tinha a lei da vadiagem, que preto não podia estar em roda de samba. Qualquer reunião que tivesse preto era preso, esculachado. Porque o grande medo da elite sempre foram reuniões de pessoas pretas, tá?
a não ser que esteja trabalhando, sendo totalmente subjugado, escravizado. Enfim, me perdi no raciocínio, mas para concluir, Nina Rodrigues, Confederação Internacional das Raças. Vários teóricos participaram desse congresso e ali tomou-se corpo uma ideia de clareamento racial, tá? De eugenia, onde muitos intelectuais compactuavam com aquilo, ao mesmo tempo que tinha uma parcela de intelectuais pensando o negro. E também sempre romantizando o indígena, tá? Não é que eles valorizassem o indígena, eles romantizavam o indígena, tanto que os integralistas, que é o movimento de 1930, o símbolo era o indígena, era um homem indígena, mas não que a cultura indígena ou as aldeias fossem valorizadas, era um símbolo nacional, porque eles são nacionalistas. Mas ao mesmo tempo que são nacionalistas, eles querem branquear. Enfim. Como vocês sabem, muitos intelectuais aceitaram esse conceito, essa ideia, esse pacto. E uma parte começou a conceituar o negro também. Um dos grandes livros que conceituaram o negro, né, o negro mestiço, no cenário dessa identidade social e tudo mais, Gilberto Freire e Casagrande Senzala. Por quê? Casagrande Senzala acabava com esse conflito de que existia racismo no Brasil, porque somos todos mestiços. Então, gente, isso justificava, sabe o quê? Uma diluição exatamente do que a gente chama de identidade. Porque se você não valoriza, você não sabe de onde você veio, você não tem por que lutar. Estou falando de causa negra. Negritude não é identitarismo. E aí eu trago aqui o Césaire, antes de citar aqui nossa queridíssima, o pós-fácil do livro da Sueli. Vamos ver o Césaire no discurso sobre a negritude? Isso me irrita profundamente. Portanto, eu não diria etnicidade, sim identidade, que designa precisamente aquilo que designa, aquilo que é fundamental, aquilo sobre o qual tudo mais é construído e pode ser construído, o núcleo duro e irredutível, aquilo que confere a uma pessoa, a uma cultura, a uma civilização sua marca própria, seu estilo e sua irredutível singularidade. Sabe por que é importante uma pessoa preta ter identidade? Para ela não se diluir no discurso hegemônico. Foram mais de 350 anos de regime escravocrata. É no lombo dos meus antepassados. Não é a dele, provavelmente. Se ele tem, ele não honra os antepassados dele. Aí... eu vou pular aqui. Ele fala da explosão cultural. Tudo possui um ponto de partida. Isso é Aimé Césaire. E aí ele fala aqui, ó, esse parágrafo acho que é importante. De fato, e como já falei de um pré-requisito cultural indispensável a todo despertar político e social, devo dizer que mesmo esse pré-requisito cultural, mesmo essa explosão cultural geradora de tudo ou mais, possui um ponto de partida. Ela tem seu próprio pré-requisito, que nada mais é do que a explosão de uma identidade muito contrariada, quiçá negada, e finalmente liberta, e que ao libertar se afirma a fim de obter reconhecimento. E aí a Sueli Carneiro, no dispositivo de racialidade, que a gente já vai para lá, ela cita a importância desse despertar da negritude do indivíduo para o coletivo. Porque se uma pessoa preta ela não se reconhece quanto preto, se ela não se valoriza, isso passa desde cabelo, que para vocês não deve ser nada. Passa a partir de coisas básicas. Sabe por quê? Sabe o que faziam quando enfiavam as pessoas pretas no navio negreiro? Raspava a cabeça. Que aí não tinha como identificar quem é quem. Porque um dos diferenciais eram as tranças, eram os cabelos.
Eram marcadores. Pertencimento. Isso é epistemicídio. Sendo que é óbvio, gente, que eu reconheço que a indústria se apropriou disso. Estou falando de capitalismo agora, trazendo para contemporâneo. É óbvio. E muita gente preta foi usada e é usada de token. Isso é óbvio. Porque fizeram um despertar de consciência superficial para ganhar dinheiro a favor do capital. Não são pessoas que estão pensando em emancipar o pensamento de outras pessoas pretas que são totalmente assimiladas pela cultura hegemônica, que não conseguem se reconhecer. Então, voltando para a MCZ, que eu tô assim, muito pé da vida. A negritude foi tudo isso: busca de nossa identidade, afirmação de nosso direito à diferença, intimação feita a todos para o reconhecimento desse direito e para o respeito à nossa personalidade comunitária. Então, é sobre pertencimento comunitário. Sabe o que é Maafa? Diáspora africana? É sobre isso aqui, que é negritude. Não é que todos os pretos sejam iguais, não. Que essa ideia de todos os pretos são iguais também desumaniza. Dentro das nossas diferenças, temos uma coisa muito semelhante que passa pelo dispositivo de racialidade, que é um conceito que as pessoas brancas criaram de que elas são tudo em detrimento do negro que não é nada. E eu já expliquei aqui inúmeras vezes que isso passa por uma régua. Uma coisa certa: os brancos se reconhecem entre si. Porque entre os brancos, o que é classificado como branco na sociedade brasileira, se você for olhando com um microscópio do que é branco, muito branco não é branco. A gente sabe muito bem disso. Sendo que uma das coisas que desmente a argumentação de gente que vem falar, mas tem branco pobre, é óbvio que tem branco pobre, porra. Só que a partir do dispositivo de racialidade, você consegue enxergar que tem muitos métodos dos brancos conseguirem subir socialmente. Isso é negado às pessoas pretas. Porque através desse dispositivo de raça, eles disseram quem vai subir e quem não vai. Ou eu tô mentindo? Ou vocês vão ter que bater de frente com essa mulher aqui. Deixa ele falar mais um pouco, que eu vou ter que encerrar daqui a pouquinho, que eu tô muito fula. Deixa ele falar mais, daqui a pouco eu leio a parte aqui. Depois nós tivemos uma tradição teórica gigantesca, cujo ápice pode ser Darcy Ribeiro no povo brasileiro, que trata a questão étnica e a questão racial de uma maneira crítica a partir da nossa realidade. O que nós temos no Brasil do identitarismo é a importação do bicolorismo estadunidense para cá. E eu vejo, pode pegar, e importação inclusive de um autor como Biko, da África do Sul, traduzido para cá, como se nós tivéssemos o drama racial do apartheid. Esse Biko aqui? Ora, isso tem a ver com a população, Breno. Negar a mestiçagem é um erro gravíssimo, porque a população... E eu acho muito problemático o jeito que ele fala. Muito pelo contrário, não se nega a mestiçagem. O que eu nego é a diluição do discurso de como esse dispositivo de racialidade, que passa assim por colorismo, passa, gente. Uma pessoa negra de pele clara, que não tem consciência da sua negritude, ela pode performar branquitude até o momento que ela adentra certos espaços, que sempre vai ser lembrada essa pessoa que ela é uma pessoa preta e que ela não deveria estar ali. Aí depende, sabe do quê? Vestimenta, aí passa um recorte de representação de classe. Essa pessoa nem precisa ser, mas ela precisa performar classe.
passa pelo cabelo, passa pela negação da identidade, passa pela assimilação. Estou entendendo? Que o buraco é muito mais embaixo. E sabe o que eu acho mais curioso? Ele tá falando do bico, que o bico fala da apartheid, não podem usar o bico para tentar entender a sociedade brasileira. Então, como é que ele usa teóricos que falam de questões da Rússia, que falam de questões da China e quer botar para cá sem considerar esse dispositivo de raça ao qual a sociedade brasileira se construiu e constituiu? Classe e raça. Porque se você nega a raça, eu acho que ele se contradiz porque ele é contra a cota, mas fala que se renegar a mestiçagem, não sei o quê. Mas ele renega a raça porque ele é contra a cota, mano. Tipo, pra mim, se a pessoa ela renega a importância das cotas raciais, pra mim ela tem um problema com o passado histórico da escravidão e ela tá desconsiderando que as pessoas pretas, assim que acabou aquela porra daquele sistema lá, as pessoas pretas tiveram, sabe o quê? Nada. Os escravos forros perderam muito dinheiro na Caixa Econômica Federal. Fiz um vídeo sobre. E o Banco do Brasil reteve dinheiro, sabe do quê? Do tráfico. Escravocrata. O Ministério Público está investigando. Ninguém se fala mais. Ninguém fala sobre isso. É mais fácil você ver pessoas reivindicando cotas raciais do que falando sobre essa questão da Caixa Econômica e do Banco do Brasil. Pra você ver como essas questões realmente têm que passar pela identidade mesmo. Senão a gente não fala sobre, né? Porque a partir do momento, se eu não me reconhecer, e quando uma pessoa preta que é prejudicada por esse sistema, inclusive o intelecto de uma mulher preta é sempre condenada, sempre vão tentar botar num lugar muito objetificado, sempre vão renegar, porque segundo cientistas, né, que ele tanto admira e da época dele, do Nina Rodrigues para trás, esse povo todo falava que o intelecto, acreditava nisso, que o intelecto pertence a homens brancos. Homens brancos, depois mulheres brancas muito atrás, depois homens pretos, por último e macaco. A mulher preta ela nem entra na equação. Então a mulher preta é animal, né? Mas vamos lá, deixa ele falar. Eu não tô nem lendo o chat, gente, senão eu vou me atrasar negra, no vídeo. Segundo o IBGE, é 10%. A parda, que é a mestiça, é 40 e pouco, quase 40%, e 45%, e os brancos são considerados 45%. O discurso identitário foi apropriado pela esquerda liberal e avançou muito com o Fernando Henrique Cardoso, com o sistema de cotas, etc., e com Lula. E teve vida longa em partidos como o PSOL. Mas não só ele. O PCB namora, a UP namora, o PSTU namora, e tudo quanto namora. Todo mundo quer ter um pezinho nisso para ganhar um votinho. É basicamente isso. Não emancipa a maioria. O exemplo mais Mas a maioria da população não é preta? Como é que não emancipa? Eu queria entender. A maioria da população não é preta? A população negra inclui pretos e pardos. Pardos, essa população que é mestiça. E pelo movimento negro, inclui também pessoas pardas e indígenas. E a gente pode incluir numa leitura muito recente indígenas também. Mas indígena é bem à parte, porque é um marcador étnico cultural muito mais forte. Mas, digo, por política pública, a gente tem um ensino obrigatório de estudo de história afro nas escolas e veio a Lei 11.420, eu acho, ou 450, que veio adicionando os povos indígenas. Então, a maioria da população no Brasil ela é negra,
pelas políticas públicas que incluíram essa galera aí que você não quer que estude, que acesse o ensino superior, porque não justifica. Eu vou ler aqui um pedaço, gente. É o pós-fácil do livro, exatamente na parte sobre mito da democracia racial. Esse pós-fácil foi escrito por Yara Frateschi, que é professora livre docente de Ética e Filosofia Política do Departamento de Filosofia da Unicamp, autora de A Física da Política, Hobbes contra Aristóteles, Liberdade, Cidadania e Ethos Democrático, estudos anti-hobbesianos. Vocês são da filosofia e vocês se entendem. Aí, eu até marquei aqui que ela acabou com a argumentação do Urix nessa parte aqui, ó. Eu acho que eu vou ler tudo para não me tirarem do contexto. Eu sou chata. O mito da democracia racial é uma dimensão específica do contrato racial brasileiro. Ao sustentar a grande narrativa de harmonia, exerce uma função apaziguadora das tensões raciais e serve, assim, à hegemonia branca. Interessa especialmente a nossa autora mostrar, falando da Sueli Carneiro, que ao assumir o mito, parte importante da intelectualidade progressista de esquerda acaba se eximindo de investigar os complexos mecanismos que vem historicamente determinando o silêncio, a negação e a invisibilização da problemática racial, fecha aspas. A crítica permanece atual. Esse livro foi escrito em 84, tá, gente? E só publicado 20 anos depois. Com isso, de maneira consciente ou não, perpetuamos aquela representação positiva da mestiçagem, sustentada por Silvio Romero, ao preço de ocultar a violência racial, a começar pelo colonial de mulheres negras e indígenas. Para Carneiro, o discurso de exaltação da miscigenação tende a se constituir como instrumento do embranquecimento. Aparece sob o signo da diversidade quando é o inverso. O Brasil não é efetivamente o país da diversidade, mas de uma hegemonia branca que reserva aos negros morte, negação ou assimilação. É preciso que a intelectualidade branca aceite isso, ou continuará a reproduzir a posição e discurso do eu hegemônico. É preciso que abandone também a insistência na primazia da opressão de classe, que não considera ou torna secundária a opressão racial, uma vez que raça é um elemento estrutural das sociedades multirraciais de passado colonial, afirma Carneiro. É a citação. A noção de apartheid social e a supremacia do conceito de classe social, defendidos pelos pensadores de esquerda, herdeiros do materialismo histórico dialético, não alcançam, ao contrário, invisibilizam ou mascaram a contradição racial presente nas sociedades multirraciais, pois que nelas raça, cor, etnia, em especial no Brasil, são variáveis que impactam a própria estrutura de classes. Não se trata de disputa ideológica, mas de uma crítica empiricamente embasada. A atenção às estatísticas é uma tônica da obra de Carneiro ao longo de toda a sua trajetória, a começar pelo estudo pioneiro de 85, Mulher Negra. Ao desagregar indicadores de gênero e raça, ela mostrou que mulheres negras estavam e continuam em desvantagem em relação às brancas em todos os estratos sociais, tanto da situação educacional quanto na posição no mercado de trabalho. Isso é só pegar estatística. Taxa de feminicídio, taxa de vida, onde o homem negro está sempre no final também. Vamos seguindo. Com base nos dados conquistados, ela pôde concluir duas coisas. Que a generalização promovida por análises que priorizam e isolam o marcador gênero leva à padronização de experiências diversas de opressão sofridas pelas mulheres, em detrimento da racial. Analogamente, a generalização promovida pela priorização do marcador social classe leva à padronização de experiências diversas de opressão sofridas pelas pessoas pobres em detrimento da racial. Se você pega esse isolador aqui, esse dispositivo de raça, e você intersecciona com tudo, as pessoas negras estão sempre em desvantagem. É isso que esse parágrafo está falando. E se vocês gostam de dados, é só pesquisar, né? A generalização promovida pela priorização do marcador social classe leva à padronização de experiências diversas de opressão sofridas pelas pessoas pobres em detrimento da racial. Ambas contrariam as estatísticas e continuam a mostrar uma hierarquização racial para onde quer que se olhe. Educação, saúde, mercado de trabalho, sistema carcerário, violência policial e de gênero.
Desse diagnóstico emerge uma teoria da opressão mais sofisticada e completa do que aquelas que tornam a opressão racial secundária em relação às de classe e gênero. Para Carneiro, assim como para Lélia Gonzalez e para as teóricas feministas negras da sua geração, ainda não devidamente reconhecidas no campo das ciências humanas brasileiras, que é hegemonicamente branca, a compreensão das múltiplas opressões e sociedades multirraciais de passado colonial e presente neoliberal requer atenção à raça, à classe, ao gênero. Por isso que aqui é um canal que intersecciona. Não tem como separar. Porque esse dispositivo de raça, ele faz o recorte de tudo. É só pegar estatística. Sabe onde tem branco... É assim, gente, pessoas brancas elas se neutralizam racialmente. Sendo que tudo é marcado racialmente. Vocês já repararam? E quanto mais alta, né, alta classe, o que se destaca? O que se destaca nisso? São pessoas brancas. Então, esse dispositivo de raça está posto na nossa sociedade o tempo inteiro. A nossa estratificação de classes, a estratificação social, vou até tirar o chat do meu rosto. A estratificação social, ela tem esse recorte. É só você subir o topo da pirâmide. Deixa eu olhar o chat aqui, que eu já me irritei o suficiente antes da terapia. Eu me irrito com gente sonsa e desonesta, tá? Então, eu sou sangue quente mesmo. Eu vou abrir o chat. Ah, abriu. Tá. Deixa eu ver aqui o que vocês falaram. Vamos subir aqui. Deixa eu ler. Boa tarde todo mundo. Boa noite. Tá, aqui ele está falando conceito histórico, né? Na intervenção cubana em Angola. Pá. Gente, é isso, sabe? Tem um comentário aqui. Alencar. Então, ele está mesmo dizendo que os pretos só venceram por causa da ajuda dos brancos. Sim. Se você for justificar que eles precisaram da ajuda... Entendeu? É essa coisa do branco sempre achar que o preto ele precisa ser tutelado. E é isso que os intelectuais pretos falam. Os pretos têm poder de autotutela. Sabe por que a preocupação dos brancos tem que ser em abrir mão dos seus privilégios e ser antirracista, reconhecer o racismo em si e desmontar o racismo nos brancos que você conhece? Esse é o papel do branco na luta negra. Por quê? Você não é negro, você, querendo ou não, você tem privilégios. Se a gente está andando na rua, eu e você é uma pessoa branca. Se o policial sente um cheirinho de um negocinho gostosinho, sabe quem ele vai parar? Eu, aqui, ó. Ó. Antes das pessoas me reconhecerem enquanto polidense, enquanto burlesca, enquanto intelectual, enquanto qualquer coisa, uma mulher atraente ou não, uma mulher bonita ou não, gorda ou não, é aqui que passa. E sabe o que tem na jurisdição, nas leis? Estereótipos de tipos criminosos. E é muito engraçado isso que eu tava
numa aula, antropologia do corpo, e a antropologia do corpo tem alunos de diversas áreas, né? Eu sou de letras e tinha alunos de direito e tal. Tem um deles que é muito consciente, que eu vejo que é realmente um branco que tem uma capacidade antirracista ali, porque ele fala, sabe? As coisas que acontecem. Ele estava falando que ele reivindicou a fala de um professor, porque o professor estava justificando que realmente existem tipos fenotípicos que são perigosos e existe predeterminação genética para isso. O que esse professor de direito está falando? Já reclamaram diversas vezes dele, sabe o que acontece? Nada. Porque pessoas brancas se protegem, pessoas brancas de classe média alta, rica, burgueses, brancos, todos se protegem. A classe média não chegou na burguesia. Falando real burguesia, ela se protege, sabe? Tem uma proteção, tem um impacto ali. Vocês vão falar que não tem. Vou continuar lendo aqui. Aí, é isso, sabe? Esse determinismo aí, genético. Quem falou? Quem foi lá e falou que é assim? Então, gente, não interessa a gente é amigo. A gente pode ser amigo de fumar, beber da gargalhada. Se eu sou uma pessoa preta, uma mulher preta, e você é uma pessoa branca, nossas experiências, aliás, primeiro, já vão me olhar de maneira diferenciada. Eu realmente não sei como é a experiência de uma mulher branca, gente. Eu queria muito ter essa experiência. Deve ser uma paz. Porque aí você só passa por... É só o gênero, né? E se você for pobre, você passa um recorte de classe, claro. Mas você tem um problema menos aí, que realmente é a questão racial. Que você é vista como neutra, sem passabilidade. E aí, ai, como é que você tá falando um absurdo desse? Gente, vocês não viram a quantidade de gente branca e roubou milhões em condomínios de luxo e hotéis de luxo porque tinha uma passabilidade. A neutralidade, gente. As pessoas brancas se acostumaram a ter acesso a diversos lugares de privilégio e elas se veem assim. Vou continuar lendo isso aqui, que eu vou ter que terminar já já. Sim, Ana Rodrigues era eugenista e o Orix defende, né? Pra mim já diz muita coisa. Abrir um Dark Room depois? É a partir da nossa realidade, observação de Alencar. Alencar é estritamente minucioso nos detalhes. A partir da nossa realidade, que o Eurix fala, ele cita cubanos na África. Que realidades são essas? Ele faz a mesma leitura do Fernando Holliday do MBL, socialista socializando. Gente, é a síndrome do branco salvador. Gente, só ver classe não soluciona o problema do Brasil, porque é uma sociedade escravocrata, eu considero escravocrata, entendeu? Essas porra aí de análogo à escravidão é escravidão. Essa lei só apazigua, sabe quem? Quem explora. Porque não existe mais escravidão, então, né? E aí, se uma pessoa perdeu 7 anos ou 70 anos sendo explorado em troca de comida e água, em um teto, o problema é da pessoa, é assim que a lei faz. Aí você paga uma merreca, depois que explorou não sei quantos anos, gerações, tá? A gente tem gerações de escravocratas aqui no país. E isso é mais importante, sabe o que é mais importante que isso? É falar da lei de cotas. É mais importante. Porque geralmente quem é escravizado não é ninguém, né? É qualquer coisa aí, né? Essa ralé aí. Deve ser, né? Exatamente, Alencar. Quando tem esse recorte, quando a gente intersecciona tudo. E passa esse recorte, eu sou uma mulher preta.
Eu tô lá no final da fila, mas atrás de mim ainda tem uma mulher trans, preta. Ou uma preta mulher trans. Usando o marcador do Paulo Navascone, raça na frente. Eu sou uma preta mulher cis. Eu tenho mais vantagens sociais do que uma preta mulher trans. E a gente sabe que a questão de classe ali é muito marcada, né? Entre a população trans, sabe por quê? Você só vai ter passabilidade, né? Mais passabilidade se tiver acesso a alguns recursos aqui. Você pode ter passabilidade, mas você não vai corresponder àquele ideal. Porque é isso, né? A mulher é uma performance. Ser mulher e ser homem é uma performance, não é biológico. E é um pertencimento. As pessoas trans, elas não pertencem àquele corpo biológico. E aí tem mais um marcador. E tem hoje em dia famílias transcentradas, né? Que é algo bem revolucionário, porque a gente vive uma sociedade heteronormativa. Sim, as cotas são insuficientes e não são a solução, mas é a solução para muita gente. E as cotas, elas não são fixadas permanentes. Uma vez que as pessoas pretas têm as mesmas condições de estar em patamar com os brancos, sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Porque a gente tem uma diferença de quase 400 anos de desvantagem. Então a gente está muito, Os que conseguem, um ou outro preto que consegue suceder socialmente, são exceções. E são exceções que são cooptadas pelo discurso neoliberal. Aí vira o quê? Tolkien. Quem construiu as pirâmides são alienígenas. A União Soviética resolveu esses problemas rapidinho. Eu queria saber se teve escravidão lá, foi colonialismo? Não foi, né? Então, assim, quando eu falo assim que a galera precisa olhar para o Brasil, para a questão do Brasil, Brasil, Pindorama, não é nem Brasil, olha para Pindorama. Aí vocês vão entender o que eu tô falando. Quando vocês continuarem olhando para fora, justificando racismo internalizado, usando o teórico lá de fora e tentando justificar uma coisa que você diz que é importada, que ele fala que identidade é importada, meu bem, respeita. Eu digo acima de tudo, você respeite esse homem aqui. Ele era marxista, tá, gente? Aimé Césaire. Lê. Lê e relê, com o olhinho bem aberto. É só isso que eu falo. Eu já me excedi. Eu sou identitária. Óbvio, eu sou preta, meu irmão. Vou me identificar com o quê? Com um homem branco? Um homem branco de 60 anos? Ou quer que eu pranche o cabelo e comece a falar que só existe classe? Sendo que, dentro desse recorte classe e classe trabalhadora, a maioria dos trabalhadores piores taxas de escolaridade, pior condições de trabalho, piores salários. Aqui, sabe qual é o dispositivo que está posto ali? Olha a coincidência. Essa mulher aqui falou. Ó. Aí ele lê a dona Sueli Carneiro primeiro, antes de falar merda. Tá? Uma boa noite. Feliz Natal, um próspero ano novo. Porque é isso. E me sigam, compartilhem, curtam, podem falar o que quiserem. Mas eu não vou deixar de ser uma preta
mulher cis, bissexual. Não tem como renegar a mim para me apagar e tentar caber num discurso hegemônico que vê neutralidade. Porque falar, você exaltar a miscigenação, porque a miscigenação foi uma tentativa de diluição da negritude. Foi essa tentativa que teve aqui. Aqui houve incentivo de miscigenação, lá fora não tinha, não. Não venha com desonestidade intelectual falar que os Estados Unidos tinha incentivo, não, porque ele comparou uma vez falando que lá essa coisa de birracial veio lá de fora. Lá fora é birracial, aqui a gente tem um vasto espectro de pessoas miscigenadas que tem um grande recorte preto e indígena. E essa ancestralidade foi tentar ao longo da história apagar. Tentar apagar a conscientização das pessoas. Eu, enquanto eu tiver vida, eu não vou deixar. Eu vou estar sempre lembrando o lugar das pessoas onde elas devem estar. Sabe? Porque sempre me lembra o lugar que eu deveria estar. E no fundo eu sei que muita gente pensa nisso. Muita gente pensa nisso. É isso, curta, comenta e compartilha.